Vocês estão bem? Estão na paz? Que alegria poder estar com vocês. Honrado sempre com a honra que essa casa tem vivido por anos. Absurdamente desconfortável em razão dele não ter um gabinete para poder atender. A minha oração é que o pastor vá atender alguma coisa, que Deus o leve ali, que tem alguém precisando de uma boa conversa. Que alegria a gente poder compartilhar do meu coração com vocês. Estar aqui sempre é muito prazeroso, a alma, apacentador, é uma forma de pastoreio receber a convocação dessa casa. Gratidão aos meus pares. Espero sim ser útil com a nossa conversa de hoje, que Deus possa nos alcançar mais uma vez pela exposição da sua poderosa palavra. Pastor Jackson, vocês são privilegiados de tê-lo sempre. Por vezes a gente de fora o tem sempre passando. E quando ele chega aqui exausto, não é referente a voo, é porque ele passou por nós lá e a gente sugou e entregou exausto a vocês. Mas o tratamento que essa igreja tem com o pastor revigora-o, rejuvenesce. E está aí o pastor com menos 50 quilos. Isso é vocês. Vocês fazem isso. Que é cuidar. Gratidão, sempre. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui servindo a essa casa poderosa, profética. Vamos lá. Aqueles que eu estou dando trabalho, fica meu pedido de isso. Amém. Gratidão aos pastores dessa casa, que recebe-me com muito desvelo e constrange o coração. Vamos lá. Salmos de número 129. Salmos de número 129. Eu separei um verso para que a gente medite. Salmos 129. O verso é o 6. Sejam como árvores ou sejam como ervas dos telhados, que secam antes de crescer. Sejam como ervas do telhado, que vão secar quando o sol nascer. Ou sejam como erva dos telhados, que secam antes de nascer. Posso orar? Pai, nós nos sujeitamos mais uma vez ao senhorio da sua palavra e o nosso coração precisa mais uma vez que o Senhor fale com ele. Não é sobre nós, mas aqui nós estamos tragos pela sua poderosa mão, a fim de que, uma vez a tua palavra sendo colocada, possamos nos tornar melhores. Queremos que, mais uma vez, o Senhor há de se manifestar ao nosso coração a partir da exposição da tua palavra. Aqui é o lugar em que o Senhor tem se manifestado de uma maneira tão poderosa. Aqui é o lugar em que a tua palavra tem sido primazia, isso é indiscutível. Nós nos sujeitamos ao senhorio dela e confessamos que
A Bíblia é a tua palavra e nós cremos que ela há de falar dentro de nós. Aqui estamos, por vezes pedindo tanta coisa, mas crendo que é menos do que queremos e sempre o que precisamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Há algo de perturbador na imagem que o salmista nos dá. A erva no telhado. É uma vida que nasce sem chão. Um verde que brota sem raiz. O vento toca, o sol queima, a beleza passageira se torna pó. Veja, o contraste é forte. Há crescimento, mas não há profundidade. Há altura, mas não há sustentação. Há visibilidade, mas não há permanência. É uma erva nos telhados. O salmista ergue uma imagem que atravessa séculos, pelo menos no meu ponto de vista. Sejam como ervas dos telhados, que seca antes de crescer. Verdade, é uma frase simples, a primeira leitura, mas carregada de uma profundidade única. Guardem isso nos telhados de barro da antiga Israel. Pequenos brotos nasciam. Quando o barro retirado do solo trazia sementes misturadas. E a partir daí um verde inesperado surgia acima das alturas dos olhos. Um lampejo de vida onde ninguém semeou. Mas guardem isso. A beleza era frágil. Não havia profundidade. Não havia solo resistente. O sol bastava para transformar essa ideia verde, que eu chamo de promessa em pó. De fato, é uma metáfora que revela um diagnóstico espiritual dos nossos dias. Vivemos em uma geração que aprendeu a subir rápido, mas não se firma. Aprendeu a conquistar palcos, mas não habitar em altares. Aprendeu a exibir frutos, mas não cultivar raízes. É a cultura da aparência, do imediatismo, do raso. É um raso profundo. Pessoas que florescem acima da linha dos olhos, mas não resistem à intensidade do calor. Me impressiona a imagem descrita de maneira tão bem pintada pelo salmista, onde ele coloca esse verde que aflora em cima de um telhado de barro na antiga Israel, acima dos olhos dos homens. Há uma prospecção única, mas não resiste à intensidade do sol. Não há força nesse crescimento. Não há profundidade de raízes nesse crescimento. A aparência é intocável. O crescimento ainda está ali.
O problema não é a altura e nunca vai ser, mas a ausência de profundidade. Entenda que não é aqui uma fala dura em razão de um crescimento totalmente contrário ao aspecto normal de uma possível semeadura. O assunto aqui não é a altura, mas a ausência de profundidade. O solo é totalmente contrário. O problema não é ser visto, mas não ter onde sustentar o peso da própria história. A falta de profundidade da geração que eu estou inserido, sim, faz com que esse verde aparente não tenha estabilidade e não suporte o peso desse possível crescimento. É possível ser conhecido e vazio, famoso e frágil, visível e descartável. O tempo não perdoa aquilo que não tem raiz. O texto não apenas adverte, ele profetiza. Há um juízo embutido nesse verso. Toda estrutura que ignora fundamento será exposta. Toda estrutura que ignora fundamento será exposta. O calor da aprovação não perdoa a superficialidade. Quem não tem profundidade vai secar comido pela pressão quente do calor que nasce todo dia, num tom de provação. Essa palavra atravessa os nossos púlpitos, negócios, relacionamentos e ministérios. Isso aqui não é apenas para uma classe específica da nossa geração, mas atravessa regiões, geografias, estado, países e etc, etc, etc. Tudo que não tem raiz em Deus murcha cedo ou mais tarde. O chamamento de Deus para esta noite ao nosso coração é: reveja a profundidade que você está. Não é sobre fazermos uma autoavaliação no que diz respeito a essa aparente verde que nos tornamos, esta erva tão visivelmente de longe. Mas se há estabilidade na profundidade acerca das nossas raízes. Eu vou repetir: tudo que não tem raiz em Deus murcha cedo ou tarde. Se não há em nós uma profundidade tão enraizante, tão única, a qualquer momento o sol da aprovação nasce. E ele pesa sobre nós a sua quentura. E pela falta desta profundidade que haveríamos de ter revisto antes de nos tornar tão verdejante, visivelmente falando. O convite desse texto é muito claro. Aprofundar antes de aparecer. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Aprofundar antes de aparecer. Não é sobre ser visto, é sobre ser profundo. A força que eu necessito não está no adorno aparente da minha atração aos alheios, mas na minha disponibilidade de me aprofundar no invisível. Sabe? É firmar antes de subir. Não há sustentabilidade em quem sobe, se antes da sua subida ele não firmou um fundamento tão profundo. O que sustenta o peso da vida é o quanto as minhas raízes estão escondidas na profundidade da minha disponibilidade. É
cultivar raízes antes de buscar aceitação. Quem passava ali, beirando uma casa na antiga Israel, e via esse telhado de barro com brotos verdes, achava aquilo maravilhoso. É lindo ver alguém crescer acima dos meus olhos. Mas a palavra nos chama para um caminho diferente. Não ser como a erva do telhado, mas como a árvore plantada junto a ribeiros que resiste às estações. Perceba o contraste. Uma erva no telhado e uma árvore plantada junto a ribeiros. A diferença é gritante, não é na prospecção da grandeza, mas na profundidade das raízes de ambos os textos, que parece que se fundem, mas estão totalmente antagônicos. Uma árvore plantada junto a ribeiro pode não ser tão verde, mas resiste a estações. Porém, uma erva verde atrativa, na ponta do telhado de barro, nessa altura acima dos olhos, pode estar chamando mais a minha atenção pela altura, porém não resiste quando o sol nasce. No primeiro embate desta estação que confronta a estrutura, ela vai murchar. O chamamento de Deus para minha alma hoje é: reveja a profundidade da sua raiz, Rafael. Porque não é o tamanho dos braços, não é o tamanho, não é essa minha altura. Eu posso não ser tão atrativo na minha metragem, mas se eu tiver uma profundidade, não tem sol, não tem chuva, não tem crise, não tem tempestade, não tem obscuridade possível. Se há profundidade nas minhas raízes, há sustentabilidade no meu crescimento. Sabe? Não ser como um verde que passa, mas como um cedro que enfrenta os séculos. Não há atratividade nesse crescimento do cedro, mas ele resiste por séculos. Não porque se tornou tão grande, mas porque alcançou uma profundidade única. Uma profundidade sem igual. Não é o topo que garante a permanência, mas a forma de eu me enraizar no invisível. Não é sobre chegar na ponta do telhado e me mostrar tão verde. É sobre não ser verde, mas alcançar uma profundidade. Hoje a pergunta que ecoa é: como estão as nossas raízes? Para sermos fortes, que resiste aos embates, onde estão as nossas raízes? No barro da visibilidade da ponta do telhado? Ou na rocha da palavra que foi estabelecida? Porque o brilho sem raiz é apenas um convite à desilusão. E a cura começa quando decidimos ser profundos em Deus,
mesmo que isso nos custe tempo, silêncio e isolamento. Eu vou repetir isso aqui para alguém. A cura começa quando decidimos ser profundos em Deus. Mesmo que isso nos custe tempo, silêncio e isolamento. Não há profundidade sem o silêncio. Não há profundidade sem tempo, não há profundidade sem isolamento. A profundidade te isola. O isolamento aqui não é abandono, é proteção de um crescimento fora do padrão estabelecido. Todos somos avaliados pelo que estão vendo aleatoriamente em nós. Mas Deus enxerga-nos por debaixo desse solo que pisamos. Se há visibilidade verde, mas sem profundidade da raiz, os nossos dias estão contados. Mas se não há tão verdejante assim uma planta crescida, mas há uma profundidade única em raiz. Eu vou repetir. Pode soprar o vento que for. Pode sacudir da maneira que quiser. As folhas podem ir embora. Alguns gravetos podem até serem comprometidos, mas há uma raiz tão profunda em Deus, que nada é tão poderoso do que poderosa é a profundidade das nossas raízes, num solo chamado rocha divina. Eu anotei algumas lições para compartilhar com os senhores esta noite. A primeira delas é a altura sem raiz é engano perigoso. Altura sem raiz é engano perigoso. Altura, essa ponta do telhado, estar acima dos olhos de quem passa debaixo do telhado. Essa altura que chama atenção por sua cor. Sabe, essa altura que contradiz a minha ideia de crescimento fora do padrão, essa altura. Se não tem raiz, o engano é perigoso demais. É possível que eu esteja chamando a atenção por estar na ponta do telhado. É possível que eu esteja chamando a atenção por ser verde, porém estou na ponta do telhado. E eu estou chamando a atenção por ser verde na ponta de um telhado. Mas não há raiz. Isso me engana. É um verde que me engana, é um crescimento que me engana, é uma altura que me engana. Se não há raiz, nessa altura, é possível que eu esteja sendo enganado. Não é o quanto alguém aparece que define sua permanência, mas o quanto está as suas raízes na profundidade. A erva do telhado sobe acima da altura dos olhos, mas sem sustentação. Muitos confundem aplauso com aprovação, mas Deus não se impressiona com a nossa visibilidade. Deus não se impressiona com a nossa visibilidade. Eu vou repetir isso aqui ao coração de alguém. Deus não se impressiona com a nossa visibilidade. Prefira raízes invisíveis a galhos exibidos. Eu vou repetir isso aqui ao coração de alguém. Prefira raízes invisíveis a ter galhos tão visíveis. Não é sobre termos galhos visíveis e não termos profundidade invisível. A nossa profundidade é um particular de Deus conosco. Quem exibe uma pseudo-profundidade já negou ela. Não há de Deus acerca de mim quando eu exibo uma profundidade que eu nunca tive.
Prefira raízes invisíveis a galhos exibidos. Eu vivo dentro de uma geração que exibe seus galhos. Mas se cavar, já tomba para um dos lados, porque não há raízes que sustentam a visibilidade. Se preocupa mais em manter os galhos, os adornos, o colorido, o cheio, a aparência, do que perder tudo isso, mas está tão profundo. Não se compare com quem brilha rápido. A solidez demora, mas não se perde. Leva tempo todo o processo de solidez. Ninguém é profundo do dia para a noite. Ninguém alcança de Deus uma possível estabilidade na espiritualidade construída, de maneira tão dedicada, para dizer, em ponto final, terminei aqui, está tudo certo. As nossas raízes precisam se aprofundar mais, porque há determinadas estações que são tão fortes, que se a minha raiz não tiver mais profunda, eu comprometo a estrutura. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Não se compare com quem brilha rápido, quem aparece rápido, quem se exibe na ponta do telhado de maneira rápida, quem apresenta o seu mundo multicolorido de maneira tão atrativa. Não. Porque a solidez demora, mas não se perde. A segunda lição: o problema não é crescer, é crescer no lugar errado. O problema não é crescer, é crescer no lugar errado. O salmista não critica o crescimento, mas o tipo de solo onde isso acontece. Menos tem a ver com essa erva verde, mais tem a ver onde nasceu. Na ponta de um telhado de barro que não foi devidamente lavado e que veio cheio de sementes. É ali que ela apresenta o seu crescimento, o seu lado tão verde e atrativo. Crescer no barro frágil do telhado é escolher uma fundação sem vida. Assim são os que constroem a fé em opiniões, elogios e modismo. Raízes na areia são contratos com queda prevista. Dedicar-se no adorno da minha construção, sem a preocupação de estabelecer fundamentos tão inabaláveis. Eu estou embutindo na minha construção um contrato que já está previsto, vai cair a qualquer momento. Não se preocupar com as raízes, homens, Arrão, olha para cá. Não se preocupar, macho alfa, não se preocupar, filhinho de Deus, olhe para cá. Não se preocupar em ser profundo. E nessa profundidade alcançar lugares tão distintamente reservados para essa disponibilidade exaustiva, contínua. Porque há fases no nosso crescimento que não são para cima, são profundos. Há etapas
etapas no processo das nossas raízes, que alcança lugares tão distintamente reservados por Deus. Porque falta força em mim, porque falta profundidade, porque eu não me vejo tão forte assim, porque falta dedicação de um mergulho. Sabe, reveja os lugares onde você se firma. A cadeira que você se sujeita à mesa é um lugar configurado como firmeza. Reveja a mesa que você senta. Lugares únicos por aí, em vias, esquinas, acesso, é considerado lugares da minha firmeza. A minha continuidade em lugares tão contraditos ao que de fato exige os princípios basilares da fé cristã. Pode ser considerado, sim, o lugar da minha firmeza. Fazer uma introspectiva e uma retrospectiva numa hora dessa é fundamental, para que a gente converse com os nossos próprios botões e fale para nós mesmos: eu preciso rever. Eu preciso rever. Eu preciso rever. Guarde isso. A cura. Isso aqui cura a alma. É rever os lugares onde eu me firmo. Não é só rever lugares, é rever pessoas. Porque existem alianças que me desaliançam. Existem alianças que me fazem quebrar princípios. Existem mesas que eu me assento escondido aos olhos da minha liderança e da minha família, que de fato está me acusando a mente, porque a mente é o meu tribunal. Eu não posso me esconder dela. Não é só rever lugares, não é só rever pessoas, é rever sistema, é rever aparência. É voltar a ter consciência de retornar ao solo da verdade. E não há outro solo que eu possa chamar de solo verdadeiro do que a palavra. A palavra a palavra é o principal solo contribuinte perpétuo que me dá acesso a uma profundidade sem ser abalado. E aí eu me torno forte, não porque eu sou bom, porque eu me dedico. Eu me torno forte, não porque eu sou bom, mas porque eu me aprofundo. Eu me torno forte, não porque, não, eu me torno forte, porque eu me sujeito, porque eu não negocio aquilo que me desmonta. Eu me torno forte, porque eu me sujeito a uma palavra que me ajusta, que me conserta, que me alinha, que me joga para baixo, mas me levanta, que me destrói e reconstrói, que arranca a falta de luminosidade da alma e traz ao coração um coração aceso, aceso por um fogo, por um fogo. Por um fogo. Voltar ao solo da palavra, eu digo que é um dos maiores desafios da igreja pós-moderna. Olhar para a palavra e dizer: é o meu solo. Olhar para a palavra e dizer: minha vida. Olhar para a palavra e dizer tudo o que eu preciso. Olhar para a palavra e dizer tudo o que eu necessito. Olhar para a palavra e dizer tudo o que eu quero. Olhar para a palavra e dizer tudo, é tudo. Olhar para a palavra e dizer: meu Cristo, meu solo, minha rocha, minha porta, meu caminho, minha verdade, minha vida. É olhar para a palavra e dizer: não negocio, não abro mão. É olhar para a palavra e dizer: estou errado, vergonha na cara. Eu preciso me recompor, eu preciso me ajustar, eu preciso dizer a mim: volta, Rafael, volta ao solo da palavra, ao solo
de princípios, que não é princípio de homens, é princípio inegociável. Deus não negocia conosco. A palavra ainda é a palavra. Preciso voltar à palavra. Eu preciso voltar à palavra. Esse é o solo. Esse é o solo da onde eu saí. Eu decidi sair do chão da palavra para crescer na ponta do telhado de uma casa. Eu vou repetir. É porque o barro está no chão. É do chão que tira o barro para fazer o telhado. Mas eu saí do chão da palavra, do sustento da palavra, da firmeza da palavra. Eu saí dessa rocha que é a palavra. Eu saí para me exibir. Eu saí da firmeza única, sem pesar o dolo disso, sem pesar o ônus disso, sem pesar que eu poderia alcançar até esse verde, mas é temporal, é um verde que não deixa de ser verde, mas seca tão rápido. Era preferível ter continuado como barro. Deixa eu lhe dar a terceira lição. O tempo é o maior teste das nossas raízes. Enquanto o sol não aparece, a erva aparece saudável. Eu vou repetir. O tempo é o maior teste das nossas raízes. Enquanto o sol não aparece, a erva aparece saudável. Mas quando o calor vem, ela vai revelar a sua fragilidade. A fragilidade da erva não estar em ser erva, estar em ser uma erva sem raiz profunda. Não é sobre o tamanho da erva, é sobre falta de profundidade. Vou me contradizer a partir desse ponto. Não é sobre estar na ponta do telhado. Porque se eu estivesse na ponta do telhado e essa parede estrutural da casa, que dá liga ao telhado, fosse visivelmente as minhas raízes pela parede e se aprofundasse no solo da casa. Não. A erva é desse tamanho. O telhado é desse. E a raiz é desse. Como uma raiz desta natureza vai sustentar uma erva desse tamanho. Ou uma erva desse tamanho. Ou uma erva desse tamanho. O tempo expõe o que é. O tempo expõe o que o entusiasmo escondeu. O tempo expõe. O tempo expõe. Muitos parecem fortes na primavera, verde, crescidos, cheio de galhos, visivelmente atrativos aos que transitam na calçada da casa, que passam correndo pela rua, está ali na ponta do telhado, visivelmente verde. Mas não sobrevive ao verão da prova. Por essa razão, eu comecei a refletir, conversando aqui com os meus botões. É uma conversa de botão, sabe? Então quer dizer que é por isso que
que eu oscilo e me perco? Na primavera, nós nos sujeitamos a esse volume de sermos considerados os atrativos. Mas aí quando vem o verão, que força é essa que eu julgo ser tão forte, que eu desapareço quando a prova chega? Primavera não nos prova no sentido de resistência, prova no sentido da consciência. Você está aparecendo porque é primavera, mas cadê a tua raiz quando o verão chegar? A gente aparece porque é primavera, mas e quando o verão, o sol, de maneira tão brutal, o sol da prova, de maneira tão violenta, que não avisa? Não é este sol que daqui a algumas horas vai nascer, é um sol que nasce na noite, é um sol que nasce meio-dia, é um sol que nasce fora de um padrão de horário, quando a gente menos espera. Ele nasce para quem tem profundidade e para quem não tem profundidade. Sabe? Eu encerro já. O tempo revela quem tem raiz e quem tem só aparência. A aparência se desfaz pela falta de profundidade. Pode ser que quem também está sendo provado por esse sol não tem aparência de quem tem uma raiz profunda, porque é possível que a gente faça uma avaliação de maneira tão sabotante, olhar uma árvore não tão atrativa e dizer: está morta, não vive mais, daqui a pouco ela cai, ela vai sucumbir, não tem como aquilo ali é um pedaço de pau plantado em algum lugar, não há sustentabilidade. Já no outro lado da calçada tem uma planta verde, e a gente dizer: não, aquela verde ali, e de repente essa tão verde seca de maneira tão rápida, e essa de maneira tão seca floresce de maneira tão única. Nós precisamos colocar em órbita a nossa mente, debaixo dessa espiritualidade que a gente decidiu construir e decidir, porque profundidade é uma decisão. Quanto mais o que milita no cenário da igreja atual, que depõe contra nós todos os dias, pela facilidade, pelo acesso, isso vai tirando de nós a possibilidade de nos tornar homens tão fortemente profundos, possivelmente sem nenhuma espécie de aparência, mas que sustenta o calor do dia, que sustenta a fase violenta, que suporta no peito, e a força não está nos galhos, no tronco, a força está numa raiz tão profunda, que a árvore balança para todos os lados e não cai, até se inclina, mas não quebra. E alguém pode se perguntar: eu não tenho mais essa aparência, as folhas se foram, acabou tudo. E de repente as vozes que eu ouço quebrou, não tem jeito, não tem força. Mas assim diz o Deus dessa casa: que calem as vozes. Ao contrário, a voz de Deus para a tua alma. A tua força não está e nunca estará numa aparência atrativa, mas numa profundidade em Deus tão contínua e única. Profundidade. Pare de temer o tempo. Se você tem raiz em Deus, o tempo é adiado. Como uma espécie de aliado. É quando eu começo a temer o tempo, eu digo: não, eu vou
colocá-lo para frente, porque essa minha ideia de tempo ser o meu inimigo não está me fazendo bem. É o meu aliado, não é o meu inimigo. Então eu começo a dizer ao tempo: não é sobre pensar no sábado, não é sobre pensar no domingo, não é sobre pensar na terça, não é sobre pensar na quinta, não é sobre pensar no próximo mês, é sobre agora. E não é agora daqui a 1 hora, não é agora daqui a 20 minutos, não é agora também daqui a 2 horas e 30, não. É pensar no agora, no imediato. Eu agora, nesse momento, nesse segundo, eu preciso de raízes. Deixa eu lhe dar a 4ª lição. A beleza do raso sempre é breve. A beleza do raso sempre é breve. Quanto tempo dura o breve? Mas é possível que eu aceite a beleza do raso, mesmo entendendo que a beleza, estando no raso, é breve. Porque eu condicionei a minha vida por uma aparência. A erva no telhado tem beleza inicial. Há verde, há novidades, mas não dura. Assim são os relacionamentos superficiais, ministérios sem alicerce, espiritualidade de vitrine. O que não tem profundidade pode até encantar, mas não resiste. A beleza sem raiz é apenas maquiagem para a morte. Não lamente perder coisas que só eram belas, mas não tinha vida real. Há um tempo em que Deus há de nos levar para lugares, para nos desintoxicar, de arrancar de nós essa roupagem que nós queremos sempre mostrar para todos. Essa sujeição que nos sabota a essa roupagem, esse chapéu, essa maquiagem. A beleza sem raiz é apenas maquiagem para a morte. Quando eu me sujeito a essa beleza que é breve, eu estou me maquiando para morrer. Eu encerro aqui. Encerro com a 5ª lição. Nem toda altura é conquista. A erva do telhado está em cima, mas não é sinal de vitória. Estar acima não significa estar seguro. Muitos confundem palco com propósito, fama com fundamento. O topo pode ser armadilha se não houver raízes. Para acabar com a minha geração, é apenas dar a ela uma oportunidade de escada para que suba. E lá nesse lugar, tão à beira do telhado de uma casa, não criar raízes tão profundas e morrer na sua própria exibição. Subir sem raízes é apenas encurtar o caminho para a queda. Quem sobe sem raiz encurta o caminho para a sua própria queda. Nos esforçamos tanto para subir. Se usássemos a mesma força que
pregamos, para subir com tanto entusiasmo, para nos aprofundar em Deus. A mesma força que se aplica para chegar no topo do telhado, deveria ser a mesma força para botar a boca no pó. Deveria ser a mesma força para abster-se de algumas coisas tão fundamentais do dia. Eu deveria carregar o mesmo entusiasmo quando se trata de um chão de oportunidade. O chão que Deus nos oferece. Deus não está nos oferecendo algo que não contribui com Ele na perspectiva de rocha. Deus está nos oferecendo: venha, a sua força está em mim, venha. O seu peito forte está nas suas raízes abraçando a rocha, venha. Não é sobre as suas ideias, os seus projetos, eu posso apoiá-los e alavancá-los a qualquer momento, mas eu acredito que Deus esteja gritando na alma de alguns homens, dizendo a nós: se eu lidero o que você está pedindo, sem ter a profundidade que eu quero que você tenha, você vive não só uma queda prevista, mas um desperdício daquilo que deveria ser aproveitado. Se você quiser, eu te dou. Assim como eu dei os materiais da proposta da parábola, ambas as casas são construídas com as mesmas coisas. Porém, a decisão dos construtores é o solo. Eu lhe dei os mesmos materiais, escolha onde você vai construir. Se você decidir construir na rocha, parabéns. A força de uma casa está ali, em um lugar que ninguém vê. Não é numa parede tão linear, móveis tão únicos, uma fachada tão uau, mas está por detrás do reboco, está por debaixo de um piso, está ali em algum lugar aqui deste prédio, eu não sei, só quem construiu sabe, onde estão as colunas. É nesse lugar. Acha a coluna e tenta alcançar a profundidade. É ali embaixo. Nós celebramos por vezes e por anos. Pessoas entram e saem de lugares como esse. Mas tem algo que sustenta isso tudo. É uma raiz chamada coluna. Lá embaixo. Que foi no lugar exato que o construtor disse: é aqui. Não pode ser antes, tem que ser aqui. Porque o que vai ser construído em cima de construções, há construções em cima de construções, há paredes em cima de paredes, há prédios em cima de prédios, há andares em cima de andares. Somente nesse lugar tão profundo que o projeto vai suportar o peso da prova. Você não está em pé porque é bom, você está em pé porque a tua raiz alcançou uma profundidade em Deus, alcançou um quarto fechado, uma boca no pó, alcançou um ambiente tão bem organizado por Deus que disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai me procurar, e quando você me achar, eu vou lhe dar uma resposta pública. O segredo é o secreto, mas a resposta é pública. Ei, homem, Deus está chamando a minha geração de homens, sim, homens que vão subir com raiz. Sabe, subir sem raiz é apenas encurtar o caminho para a queda. Aceite que algumas alturas que Deus lhe negou foram formas
de proteção, não de punição. Eu vou repetir. Levante uma das suas mãos para receber também esta palavra. Aceite que algumas alturas que Deus legou a você foi uma forma de proteção, não de punição. Ele não tem o telhado, ainda que não há problema no telhado, o problema é a raiz. Deus não negou você a lugares para te punir. Ele não te levou a lugares para te proteger, porque a queda de um telhado para quem não tem raiz é vergonhoso demais. Rabacaramachorabacaramanha. Rabaosiamaya. Posso falar a sexta? Posso? A raiz invisível é mais valiosa que a folha visível. A raiz invisível é mais valiosa que a folha visível. A raiz invisível é mais valiosa do que a folha visível. A raiz invisível é mais valiosa do que a folha visível. Eu não vim pregar para homens que se contentam com folhas. Eu vim falar a homens que são decididos a organizar mais as suas raízes, e outros a ter mais raízes, e outros ir mais profundo com as suas raízes, e outros eu vou descer no telhado se for necessário e vou alcançar a profundidade que Deus tem. Eu não vim pregar a homens vestidos de folhas. Eu vim pregar a homens que estão decididos a ir mais fundo, a ir mais fundo, a ir mais fundo, a ir mais fundo. Eu não vim pregar a homens que vai se apresentar vestido de folhas. Eu vim pregar a homens que pode ser que alguém te olhe e diga: está morto, não se levanta, não. Eu vim pregar a homens que podem estar secos, mas são tão profundos, tão profundos, tão profundos, tão profundos, que o inferno está dizendo: secou. O inferno está dizendo: acabou. O inferno está dizendo: não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Não tem jeito. Eu estou falando para você, homem, que a voz do inferno para você é: não tem jeito. Não tem jeito. Você secou, não tem jeito. O sol veio, secou, perdeu. O que o diabo não sabe é que por debaixo... que o diabo não sabe. Aliás, o diabo só vê o que todo mundo está vendo: o verde, o verde, o verde, o verde e o seco, o seco e o verde, o verde e o seco e o verde. O que o diabo vê é o que todo mundo vê: aparência, aparência, roupagem, verde, colorido, atrativo. O que o diabo não vê são as raízes. Raízes, raízes, raízes. O mundo valoriza o que se mostra. O céu valoriza o que se firma. Eu vou repetir. O mundo valoriza o que se amostra, mas o céu valoriza o que se firma. A erva no telhado tem folhas, mas não tem raiz. A palmeira tem raiz profunda, mesmo quando ninguém as vê. A força verdadeira está no invisível. A raiz que ninguém vê sustenta o fruto que todos vão comer. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Raiz que ninguém vê sustenta o fruto que todos vão comer. Você não gera fruto para você, você gera fruto para saciar outros. Enquanto você está saciando a fome de outros, as suas raízes estão indo profundo.
Invista mais tempo em profundidade com Deus do que em visibilidade a homens. Eu queria orar. Posso orar, pastor? Eu queria orar. A proposta para nós hoje, a começar por mim, o que Deus está gritando dentro de nós. Não é para você descer do telhado. Não é sobre descermos do telhado. É sobre ressignificar o solo que nós estamos crescendo. Não é sobre descer do telhado. É sobre ressignificar a nossa profundidade em Deus. Não é sobre descer do telhado. Não. É a gente simplesmente olhar para dentro e dizer: falta profundidade em mim. Não é possível que eu vou me ausentar por mais tempo desse chão tão proposto de Deus para nós. Eu quero orar por homens que estão verdes, estão verdes, mas quando olha para dentro, percebe, sabe, uma erva desse tamanho, um telhado dessa espessura e uma raiz desse tamanho. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu vim pregar para homens que não querem mais isso. Você consegue, de maneira confrontante consigo, você vai se confrontar. Você vai precisar sair do lugar que você está. Se tem, tudo aqui tem uma importância, mas o altar para mim tem um significado, não desmerecendo outros lugares. O fio aqui é santo, a luz aqui é santa, o aquário da bateria é santo, essas luzes são santas, tudo aqui é muito santo, mas o altar, daqui que emana tanta coisa para tantas famílias. Eu queria que você viesse para o altar. Você que de verdade vai decidir hoje ser um homem mais profundo. A sua força está aí. Essa é a força que Deus quer que tenhamos. Raízes tão profundas, onde a esposa vai dormir, os filhos vão dormir, e nós ficaremos na sala com a boca no chão. Nós vamos nos debruçar à mesa, sentado à cadeira, com a cara na Bíblia, dizendo: Deus, misericórdia. Voltar a esse solo tão perpétuo. Não é um solo como opção. Profundidade em Deus não é opcional, é obrigação. Quer que os seus filhos sejam fortes? Seja profundo em Deus. Quer que o seu casamento seja forte? Seja profundo em Deus. Quer que os seus netos sejam fortes? Seja profundo em Deus. Quer que os seus negócios sejam fortes? Seja profundo em Deus. Não há profundidade que o diabo nos alcance para abalar a nossa estrutura. Seja profundo. Seja profundo. Profundo. Tem mais alguém para vir? Eu sei que tem. Lebre o comando, lebra calabasura e bicaramaya. Profundidade, 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 profundidade. No meu jardim, profundidade, profundidade. E abri meu coração, profundidade. Que o inferno nos veja
esteja prostrado a Deus. Que os demônios recuem. Que os demônios recuem. Que os demônios recuem. Todas as vozes que não é de Deus, que não vem do reino, todas as vozes, eu em nome de Jesus, munido pelo sangue, debaixo do nome, seja repreendido agora. Calem-se as vozes agora. A única voz que predomina é esta, a voz de Deus da tua alma dizendo: mergulhe mais, mergulhe mais, aprofunde mais, venha mais, mergulhe mais, se aprofunde mais. Derrebre a comandre a cela. Oh! Oh! Que o Espírito de Deus leve cativo a nossa mente e a sua autoridade. Brinda o nosso coração. Recupera-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Traga-nos para perto, ó Deus. Ilumine-nos, ó Deus. Faça alguma coisa poderosamente nesta noite, ó Deus. Ó Deus, cura-nos, perdoa-nos, restaura-nos, levanta-nos.